Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, vou mostrar para vocês como que eu programei esse display LCD para se comportar como um menu acionado por 3 botões. Então eu tenho aqui no meio um botão que vai se comportar como Enter, em algumas situações como o botão Voltar. Aqui na direita um botão Mais e na esquerda um botão Menos. Então na linha superior você vê escrito Menu e embaixo a primeira opção, porque aí você vai personalizar com o texto da sua escolha. Se eu apertar o mais, a gente vai para a segunda opção. O mais novamente vai para a terceira e novamente ele volta para a primeira. Se eu apertar o menos da primeira, ele vai para a terceira, aperto novamente, ele volta para a segunda e o menos novamente volta para a primeira opção. Se eu pressionar o Enter, ele entra na primeira opção, escreve ali na linha superior primeiro e embaixo se inscreva. É claro, você personaliza os textos e as variáveis que você vai mostrar em cada submenu. Se eu apertar o Enter novamente, ele se comporta como o botão voltar e volta para o menu anterior. Vou pressionar o mais, vou pegar a segunda opção e pressionar Enter. Fazendo isso, eu tenho aqui na linha superior escrito segundo e embaixo dê um like. Vou apertar o Enter e ele vai voltar para o menu anterior. Vou apertar o mais, ele vai para a terceira opção, pressiono o Enter e eu tenho aqui na linha superior escrito terceiro e embaixo comente gostei. Bom, então agora eu vou mostrar o diagrama de ligação e o programa no computador. Lembrando que tudo que eu mostro aqui está disponível para download no link da descrição. Bom, então aqui eu tenho o diagrama de ligação e ele está combinando dois conceitos que eu já expliquei em vídeos anteriores. Um é o acionamento dos botões, utilizando eles como detectores de mudança de estado. E o outro é o acionamento de um display LCD 16:2 com o módulo I2C. Então, se você não domina esses conhecimentos, a minha sugestão é você ver os vídeos anteriores, onde eu explico detalhadamente cada conceito. E também estou utilizando aqui uma fonte de 5 volts para não sobrecarregar o Arduino, já que só o display com a luz de fundo ligada, ele consome 200 mA. Observe que os botões eu optei ligar nos pinos 2, 3 e 4, mas podem ser ligados em quaisquer pinos digitais. Já os pinos de sinal do I2C, eles podem ser ligados no A4 e no A5, ou também na parte superior da placa você vai encontrar os pinos SDA e STL, correspondentes ao SDA e STL que tem no módulo I2C. Bom, vamos dar uma olhada no programa. Inicialmente eu coloquei aqui os comandos necessários para adicionar as bibliotecas do display. Uma vez que ele é acionado com o I2C, eu preciso colocar esses 4 comandos de uma forma padrão para ele reconhecer esse módulo. Se você não estiver utilizando o módulo I2C, esse começo do programa vai ser um pouquinho diferente, de acordo com a configuração que você escolheu. Bom, aqui nós temos logo abaixo 3 #define, cada um deles referente a um dos 3 botões. Então o primeiro #define, ele pega o texto botão underline mais e relaciona com o texto 2. Isso porque eu vou utilizar o botão que eu estou chamando de mais, que é aquele botão da direita, ligado ao pino digital 2. Então, logo abaixo, da mesma maneira, eu tenho o botão underline enter, que também é um botão de voltar em alguns casos, ligado ao pino 3. E logo abaixo, um #define para o botão underline menos, ligado ao pino 4. Aí, para cada botão, eu vou precisar de 2 variáveis do tipo booleano. Então, na sequência, eu declarei 6 variáveis. A primeira, bom, todas são do tipo booleano, mas ela está aqui indicado por bool, e o nome dela é L underline botão underline mais. Então ela vai ser responsável pela leitura do botão. Depois eu vou associar ela com o digital read. Todas elas aqui vão começar com o valor 1.
Embora isso não seja muito relevante, porque ao fazer a primeira leitura, o Arduino vai atualizar esse valor para 1 ou para 0. Logo abaixo, ainda relacionado ao primeiro botão, que é o botão mais, eu tenho aqui o LA underline botão underline mais. Então vai fazer a leitura anterior do botão e comparar depois com a leitura atual, para ver se o botão estava solto e foi pressionado ou se ele estava pressionado e foi solto. Com isso eu detecto a mudança de posição, a mudança de estado. A mesma coisa eu repeti para o botão Enter, então tem duas variáveis para ele. E a mesma coisa para o botão menos, duas variáveis, também começam com esse índice L e LA para indicar a leitura anterior. Seguindo mais abaixo, a gente tem aqui uma variável do tipo inteira, com o nome de tela, que começa com o valor 1. Essa variável tela vai controlar as ações sobre o display. Então, cada valor de tela vai resultar em uma apresentação diferente na tela do display. Então a gente tem aqui o void setup. Nele eu vou declarar algumas configurações iniciais. Então eu tenho 3 pin mode, um para cada botão, para definir como os pinos digitais vão se comportar. Então o primeiro se refere ao botão underline mais, que é o botão mais, e ele está definido como input underline pull up. Isso quer dizer que eu vou utilizar o resistor interno do Arduino para fazer ele uma entrada pull up. Dessa forma eu elimino o uso de um resistor externo e facilita a minha montagem. Eu só tenho que lembrar que os sinais digitais vão ficar invertidos. Quando eu pressionar o botão vai ser sinal 0 e quando ele estiver solto vai ser sinal 1. O mesmo procedimento eu repeti aqui para os outros dois botões. Então eu tenho pin mode para o botão Enter também como input pull up e pin mode para o botão menos também como input pull up. Feito isso, eu vou iniciar o meu display. Então eu dou o comando lcd.begin 16,2 porque é um display de 16 por 2 e logo abaixo o comando lcd.clear. Esse comando vai fazer com que se apague todas as informações que estavam no display. Caso eu tivesse algum programa rodando anteriormente, ele estaria com um texto diferente do que eu vou apresentar logo a seguir. Então, eu tenho aqui o comando lcd.setCursor, onde eu coloquei as instruções 0,0. Com isso, eu posicionei o cursor para digitar um texto na linha superior e no primeiro caractere desta linha, o caractere à esquerda. Então eu tenho o lcd.print, que vai imprimir um texto ou uma variável no display LCD. Eu poderia simplesmente colocar esse texto aqui direto entre aspas, e isso ia funcionar. Porém, o texto ia ser armazenado como uma string na memória RAM do Arduino. E o Arduino Uno possui apenas 2K de memória RAM. Então eu uso esse recurso da macro F, que é colocar esse F maiúsculo, abrir parênteses e depois fechar ele, e coloco todo o texto lá entre aspas. Dessa forma eu vou transferir toda essa informação para a memória flash do Arduino. E ela tem 32K, que é uma memória muito maior do que os 2K de memória RAM da mesma placa. Então, sempre que eu utilizo textos no display, eu coloco aqui a macro F para fazer essa otimização da memória. Logo abaixo eu tenho mais um lcd.setCursor, desta vez com os valores 0,1, para posicionar o meu cursor na linha inferior e também no primeiro caractere à esquerda. Então eu dou o comando lcd.print e coloco dentro dele o texto iniciando 3 pontinhos. Então, essa tela inicial que está configurada ainda dentro do void setup, ela serve para dar uma mensagem de bem-vindo ou colocar o seu nome, o nome do seu trabalho, apenas como uma apresentação para depois começar a rodar o programa com as ações dos botões. Aí fica a seu critério como você vai personalizar isso, ou se for desnecessário, você pode deletar essas linhas
inclusive aqui o último comando, que é um delay de 3.000 milissegundos, que vai me garantir que esse texto seja apresentado durante 3 segundos até iniciar o programa com as ações dos botões. Outra coisa que você pode reparar é que no texto eu coloquei alguns espaços em branco, tanto antes como depois. Eu costumo utilizar esse recurso porque eu faço um texto de exatamente 16 caracteres. E dessa forma eu já consigo visualizar se ele ficou centralizado ou não dentro do display. Se eu deletar os espaços em branco antes das aspas e depois também, então eu preciso mudar o posicionamento do setCursor. E talvez eu precise utilizar novamente um lcd.clear para sempre garantir que os espaços antes e depois do texto que eu quero imprimir fiquem em branco. Bom, então vamos dar uma olhada no void loop. Nele que eu vou definir todas as ações do display e dos botões. Eu comecei colocando as ações do display. Então eu vou definir um if ou else if para cada tela e o texto de tela para depois relacionar isso com a ação dos botões. Inicialmente eu tenho aqui um if que ele verifica se o valor da variável tela está igual a 1. Lembrando que ela já começa no valor 1, então inicialmente esse if vai ser verdadeiro. E aí eu tenho os comandos lcd.setCursor, de novo no ponto 0,0, que é para a linha superior, e o lcd.print imprimindo um texto, que é o texto que eu quero na linha superior, que é o menu, com esse sinalzinho de maior e menor, só para criar uma estética mais agradável. Logo abaixo tem lcd.setCursor para os pontos 0,1, ou seja, posicionado na linha inferior, e o texto que eu coloquei nessa primeira tela é colocar o sinal de maior como uma setinha e escrever a primeira opção. Claro que aqui você vai personalizar como você achar melhor. Então, na sequência eu vou ter vários else ifs também relacionados com a variável tela. Se você preferir, você pode utilizar o comando switch case. Eu prefiro utilizar o if. Então eu tenho aqui o comando else if para a variável tela igual a 2, se isso for verdadeiro. Então eu vou trabalhar com a mesma lógica dos comandos da tela 1, só vou mudar os textos. O primeiro texto eu vou manter igual, que é a linha superior escrevendo o menu, e na linha inferior eu vou colocar a segunda opção. Depois eu fiz um else if para a tela igual a 3, também utilizei a mesma lógica, na linha superior mantive o texto menu e na linha inferior coloquei terceira opção. Então eu dei um pulo na sequência de telas que estava indo para a tela 3, eu coloquei else if para a tela igual a 10. Ou seja, eu deixei um espaço aqui, porque você pode adicionar tela 4, 5, 6, até a tela 9, mantendo a sequência, porque eu não sei qual é a sua necessidade de quantas telas você vai precisar. E também porque a tela 10 eu já vou criar uma lógica para ela se relacionar com a tela 1. Quando alguém pressionar o Enter na primeira tela, vai aparecer esse texto aqui, na linha superior primeiro, com 2 pontos antes e 2 pontos depois, e na linha inferior se inscreva. Claro que aqui você poderia pôr, por exemplo, temperatura, e embaixo o valor da variável de um sensor que está fazendo essa leitura. Aí, se for uma variável, você dispensa o uso da macro F. Por exemplo, colocaria aqui temperatura. Lembrando que aqui eu teria que ter declarado essa variável e também relacionado ela com a leitura de algum sensor. E aí ia aparecer o texto. Claro que aí também você muda a posição aqui do setCursor. A segunda opção, o segundo termo, é o valor 1 da linha inferior, mas o primeiro é onde vai começar o texto que você vai imprimir. Então você começa no 5, no 6, para ele ficar mais centralizado. Então esse é só um exemplo, eu deixei só com o texto, se inscreva. Logo abaixo eu tenho um else if para a tela igual a 20,
que se relaciona com a tela 2. Se você der um Enter lá, ele vai aparecer na linha superior segundo e na linha inferior dê um like. Então a gente chega na tela 30. Tem um else if para a tela igual a 30, que se relaciona com a tela 3. Se você der Enter na tela 3, vai aparecer na linha superior terceiro e na linha inferior comente gostei. Aí eu coloquei aqui uma sequência de barrinhas para separar as ações do display das ações de cada botão. Inicialmente eu coloquei as ações do botão mais. Então essa lógica de leitura dos botões eu já expliquei no vídeo da aula 4, como acionar um botão. Mas basicamente você faz a leitura digital do pino, então eu tenho o Digital Read do botão mais, que é o botão 2, o pino 2 do Arduino, e isso está igual, ou seja, esse valor é guardado na variável L underline botão mais. Aí eu tenho um if que verifica se essa variável está igual ou diferente da leitura anterior. Então eu tenho aqui L underline botão mais com o sinal de exclamação, ou seja, ele verifica se a condição é falsa ou se L underline botão mais está com valor 0, que é justamente quando o botão é pressionado. E, então tem dois E's aqui, também tem que ser verdadeiro a situação onde LA underline botão mais tem um valor true, ou seja, um valor 1. E se uma então é diferente da outra, se essa está com valor 1 e essa está com valor 0, é sinal que o botão estava solto e foi pressionado. Observe que quando chega no fim da lógica do if, eu igualo as duas variáveis que estavam lá dentro. A LA underline botão mais é igual a L underline botão mais. Então a leitura anterior e a leitura atual passam a ser iguais para fazer o travamento dessa lógica. Então se o botão é acionado, eu tenho uma sequência de ifs para definir a ação em cada tela. O primeiro if, ele verifica se a tela está igual a 1. Se eu pressionei o mais estando na tela 1, eu vou para a tela igual a 2. Observe que aqui eu não utilizei chave no começo e no final, porque tem apenas um termo na frente do if. Se eu for colocar mais um termo, por exemplo, um delay, vamos supor um delay de 100 milissegundos, apenas como um exemplo qualquer. Para essa expressão ficar verdadeira, eu preciso fechar parênteses aqui e abrir logo após, eu preciso fechar e abrir as chaves logo após o parênteses da função if. Como eu tenho apenas um termo, eu posso dispensar esse abrir e fechar de chaves. Então, se eu estou na tela 1 e pressiono mais, ele vai para a tela 2. Aí eu tenho um else if que verifica se quando eu pressionei o botão mais, ele está na tela 2. Se isso for verdadeiro, ele vai para a tela 3. E outro else if que verifica se eu estou na tela 3, no momento que eu pressionei o mais, então ele retorna para a tela 1. Um pequeno delay de 30 milissegundos, apenas para o efeito Boltzmann, que é aquele possível mau contato no acionamento do botão. E aqui a gente já chega no fim das ações do botão mais. Para o botão menos, eu vou ter a mesma lógica, porém vai mudar a sequência das telas. Quando eu estiver na tela 1 e pressionar o menos, então ele retorna para a tela 3. Quando eu estiver na tela 2 e pressiono o menos, ele retorna para a tela 1. Se eu estou na tela 3 e pressiono esse botão, ele volta para a tela 2. E por fim, vamos ter aqui o nosso terceiro botão, que é o botão Enter. Também seguindo a mesma lógica dos outros dois botões e mudando apenas os ifs internos relacionados às telas. Então, se eu estou na tela 1 e pressiono Enter, ele vai para a tela 10. Se eu estou na tela 2, vai para a tela 20. Se eu estou na tela 3, ele vai para a tela 30. Aí observe, se eu já estou na 10, ou seja, eu já saí do menu principal, fui para a tela 10, que é aquela
que aparece em cima primeiro e depois a mensagem dê um like, então eu preciso retornar para a tela 1. O meu botão Enter vai se comportar como voltar. Por isso eu configurei na sequência tela igual a 1. E, da mesma forma, se eu estiver pressionando o Enter, eu volto para a tela 2. Se eu estiver na tela 30, pressionar o Enter, eu volto para a tela 3. Bom, esse menu ele é bem simples, mas ele pode ser muito útil. E lembrando que eu já fiz outros vídeos de outros menus e eu estou sempre atualizando conteúdo no canal. Então, juntando essa ideia com outras ideias, você consegue construir uma IHM, um dispositivo de interação bem interessante, de acordo com o projeto que você precisa. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou dele, dê um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.